Vamos lá, estou aqui dentro do nosso Lightroom. O que mudou, Elias? O que a gente tem de novidade agora? Cara, o que mudou foram algumas ferramentas inseridas, algumas ferramentas para ajustes localizados, tá bom? E vamos falar sobre isso hoje. Então, ó, a interface geral do nosso Lightroom, ela não mudou. Então você pode estar observando que aqui embaixo tem a tirinha de filmes, né? Aqui em cima você tem as mesmas informações que antes eram dispostas aqui. Aqui do lado, na direita, no painel básico não mudou quase nada. Mas agora, aqui no curva de tons já mudou bastante coisa. Então se você abre o curva de tons, você agora consegue perceber que ele tem aqui em cima, ó, 5 bolinhas, tá? Tem a primeira, que é aquele ajuste sem pinos pré-definidos, né, pré-realizados. A gente tem o segundo aqui, que é a curva de ponto, que eu te recomendo utilizar. Então não use a primeira, use a segunda, porque ela te traz mais controle, tá bom? Antes ela era aqui embaixo, né? Era um quadradinho que você tinha que clicar aqui, era um botãozinho que você tinha que clicar ali, e agora não é necessário, né? Olha só. Então a gente tem aqui os vermelhos, os verdes e os azuis. Antes era um botãozinho como esse, você clicava e você escolhia ali se você queria o vermelho, o verde e azul. E a principal característica dessa função, cara, olha só isso aqui. Muita gente, assim como eu no início, tinha dificuldades em saber como funcionava as curvas do vermelho, do verde e do azul. Por que isso aqui é um desafio? Porque o verde, quando você está trabalhando aqui dentro do painel de curva de tons, você tem que saber que alterando aqui o vermelho, se você criar um pontinho no centro do vermelho e jogar para cima, vai ficar vermelho. Se você pegar esse pontinho e jogar para baixo, olha só, vai ficar verde. Tá bom? Isso acontece por quê? Porque o contrário do vermelho diante do Photoshop, no aspecto sRGB, no aspecto RGB, você tem, contrário, é o verde. Vamos lá, aqui a gente tem também o verde e também o azul. E dentro de cada um desses tem um contrário. Agora vocês conseguem ver aqui na própria aba qual que é o contrário. Então te facilita muito. Se você quer... se você, assim como a galera aqui que aprendeu curvas, eu vou ensinar um pouquinho sobre curvas daqui a pouquinho. Se você criar um pontinho aqui e um pontinho aqui, olha só, tem um quadradinho aqui e tem outro aqui. Deixa eu tentar mostrar mais. Olha só, tem um quadrado aqui, ó, e tem um quadradinho aqui. Eu cliquei aqui, criei um pontinho aqui dentro e um pontinho aqui, tá? Quando você cria esses dois pontinhos, você está dividindo as curvas em 4 pontinhos. Olha só, esse pontinho de baixo é o pontinho do preto, né? Do preto absoluto, do preto escuro. Aqui você tem as sombras nesse outro pontinho, então se eu alterar qualquer um deles, eu vou estar alterando a característica principal daquele pontinho. Aqui a gente tem os realces, olha só, então eu posso alterar aqui de acordo com o meu gosto. E aqui a gente tem os brancos, tá? Então, antigamente, a galera vinha aqui, brincava nos sliders e 90% das pessoas nem sabia o que estava fazendo aqui. Quem for um tipo de pessoa aí que não sabia o que estava fazendo aqui, coloca eu aí no chat. Mas olha só. Então você vinha aqui, brincava aqui e não sabia nem o que estava fazendo, né? E agora é muito mais fácil, porque olha só, aqui estão os realces e eu vou identificar, ó. Eu vou querer os realces mais azuis, olha só como é que as áreas mais claras, elas receberam um azul. Ou eu vou querer o realce, as áreas mais claras, mais coloridas para o lado do amarelo. Olha só, então aqui vai mudar o jogo. A partir de agora você já tem uma ideia, uma noção melhor sobre as cores. E o que isso implica? Olha só que legal. Agora, ao invés de eu brincar aqui no primeiro painel, que é esse painel aqui chamado curva de pontos, eu vou brincar em cada pontinho de cada canal. Olha só que legal. Então eu vou vir aqui para o vermelho e vou brincar nele. Primeira coisa que você vai fazer é criar um pontinho dentro desse quadradinho, que vai simbolizar os realces. Ó, criei. E aí eu vou criar um pontinho. Ó, criei o pontinho. Se você criar um pontinho sem querer, igual eu fiz agora, e quiser apagar aquele pontinho, é só dar 10 cliques em cima dele que ele some, tá bom? Olha, eu vou posicionar ele aqui bem no centro do quadrado. E aqui eu vou criar outro, tá? Bem no centro do quadrado também. Olha só. Então agora a gente tem todos os pontinhos prontos. E recapitulando novamente, pretos, sombras, realces e brancos. Então pretos, sombras, realces e brancos.
Anota isso aí, isso aqui é muito importante. Se você anotar isso aqui, pronto, tá? Olha só. E aí a gente vai brincar. Geralmente eu faço curva em S. Muita gente faz também, porque curva em S é a mais famosa que tem, né? Então, ó, eu vou puxar esse pontinho para cima, esse pontinho aqui para cima, que é os realces, esse pontinho para baixo, que é as sombras. E aí eu vou ajustando conforme eu quero. Olha só. Fique e assista essa parte que vai fazer muito sentido para você. Olha só, vou brincar no outro pontinho aqui. Nesse outro pontinho que são os pretos. E esse aqui são os brancos, ó. Então o que eu acabei de fazer? Eu deixei a área de brancos um pouquinho mais ciana, tá bom? A área de realces um pouquinho mais vermelha, então subi para cima vermelho, tá vendo? E deixei as áreas de sombra um pouquinho mais pro ciano e deixei as áreas de pretos um pouquinho para cima, ou seja, pro vermelho. Então eu criei essa cor aqui, ó. Tá vendo? Só que eu vou repetir essa mesma curvinha que eu fiz, olha só, ela em S porque ela tem esse desenho, né? Ela começa na direita, vai para a esquerda, vai para a direita e vai para a esquerda. E a gente vai fazer a mesma coisa em outros, tá? Então vou pular pro verde, vou criar 2 pontinhos novamente, vou puxar esse para baixo, vou subir esse para cima, vou puxar esse outro aqui para baixo e vou puxar esse outro para cima. Ó, a gente vai criando então variações nas posições, isso vai trazendo uma luminosidade ou uma característica de colorização diferente. Então, ó, eu adicionei aqui então, ó, nos realces magenta, nas altas luzes aqui, na verdade, nos brancos magenta, nos realces verde, nas sombras magenta e no preto verde, tá? Então, é só você fazendo isso. Agora vamos pegar esse último aqui que já estava pronto, vou brincando nele. Ó, aqui eu vou ter que ficar sempre de olho na foto, tá? Vou ver o que tá acontecendo, ó. Eu posso fazer o contrário também se eu quiser, mas acho que nessa foto não vai agregar tanto. E eu vou ajustando, ó, os pontinhos até eu ver que me agrada, ó. Aqui não tá mudando quase nada, mas olha só. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Tá vendo que eu trouxe mais volume pra cena? Eu trouxe mais volume aqui pra parte de baixo, pras árvores. Dá só uma olhada, ó. Antes e depois. Então vale a pena você ir em cada um desses aqui criando a sua curva personalizada. E depois que você criou, dá só uma olhada nessa questão aqui, ó. Você pode vir aqui embaixo em curva de pontos e clicar no botão de salvar. Você ainda pode criar uma nova pré-definição de curva de pontos. Eu não sei se você sabia disso, mas dá uma olhada. Olha só, eu vou escrever aqui, ó, curva de pontos da aula ao vivo. E aí eu clico em salvar. Dá só uma olhada. Quando eu tiver outra foto, por exemplo esta, e eu quiser aplicar o mesmo aspecto de curva de pontos ali, curva de tons, eu vou vir aqui em entrada, onde está escrito logo abaixo, na verdade, em curva de pontos, vou desmarcar a opção de linear e vou marcar a opção de curva de pontos aula ao vivo. Olha só, pronto. Eu utilizei a mesma curva de pontos. Ela ficou diferente? Ficou, porque são fotos diferentes. Mas isso pode ser corrigido facilmente vindo aqui no básico e alterando as informações, tá? Então essa é a grande mudança nas curvas. Agora ela está muito mais intuitiva e ela te mostra basicamente o que você quiser.